Oi, meu nome é Tainá Maives. Esse canal eu tô juntando várias coisas fragmentadas e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre literatura. Eu tenho comigo que é preciso uma certa experiência para você ir descobrindo o seu gosto literário, né? Há alguns anos eu percebi que eu estava lendo majoritariamente homens e eu estava interessada em saber o que as mulheres estavam escrevendo e produzindo, principalmente no aspecto do terror. Eu fiquei hiper focada em ver filmes de terror feitos por mulheres. E então eu comecei também, depois do terror, a partir para ficção científica, porque eu percebi que tinha um padrão de violência, um padrão de abordagem tecnológica que era muito masculina. E aí, quando eu fui ler a ficção produzida por mulheres, a ficção científica, principalmente com a Ursula K. Le Guin, eu vi que era possível construir uma ficção científica, por exemplo, sem violência, sem conflitos físicos e debatendo outros níveis de violência ou outras situações de conflito. Então, desde então, eu sou meio viciada em ler mulheres. É um pouco estranho para mim, eu consigo diferenciar bem, apesar de que eu acho que, obviamente, sim, é possível que os homens construam narrativas com mulheres, com protagonistas femininas e vice-versa, né? Ainda assim, tem um nível de experiência cultural mesmo e de experiência biológica, tanto para as mulheres cis quanto para as mulheres trans, no sentido de narrar a sua própria experiência física, né? E isso aí é para qualquer ser humano, né? Os homens também fazem isso, por isso que eu consegui perceber alguns padrões na narrativa masculina. Aí eu fiz toda essa introdução para dizer que eu separei então 4 livros que eu li no último período, ou seja, do ano passado para esse. Eu percebi que eu tenho uma curiosidade, além dessas características que eu falei, que é de buscar literaturas de outros países, porque eu tenho muita curiosidade de imergir em outras culturas e perceber o que nós temos em comum, o que nós temos de diferente. Então, mais pra frente a gente faz aí um vídeo com autoras pernambucanas, quem sabe. O primeiro livro... acho que vai ficar invertido, não sei se vai ficar invertido, se eu consigo desinverter. Que é Te Dei Olhos e Olhaste as Trevas, da Irene Sola. Esse livro é muito texturizado. A gente consegue sentir o cheiro, pensar os sabores, porque ela descreve muito assim as comilanças, as cozinhas, o contato com a vegetação, com os animais. E o livro, ele atravessa o convívio e a relação de uma família onde há muitas mulheres. Então tem uma questão dos diálogos integrarem as gerações, a partir da avó, a filha, as netas. E a narrativa vai correndo o tempo de forma que você não sabe mais em qual geração a autora está falando, de tão interconectado ancestralmente que ela consegue fazer essa narrativa fluir. Ela descreve a Catalunha, né? É uma autora catalã. E o folclore, a relação com os homens também está muito presente no livro. Quando eu falo que é texturizado, também é por causa da relação com o corpo, né, que as mulheres possuem. Então, descrição do parto, das gravidezes que ocorrem, do misticismo, né, em torno da espiritualidade que a natureza aflora para esse círculo de mulheres, né. Então eu achei um livro muito misterioso e ao mesmo tempo muito realístico. Me deu muita vontade de conhecer a Catalunha e de ler outros livros dela.
O outro livro é da... Eu acho que eu não vou conseguir pronunciar os nomes direito, porque, enfim, eu não falo os idiomas, né? Mas essa aqui é a Nadia Yala Kizukidi. Ela é uma filósofa em diáspora na França. E esse livro, A Dissociação, é super abstrato, em certa medida. Ela começa a descrever os conflitos que ocorrem entre as periferias da França e o centro, a partir da própria experiência da protagonista, que é uma mulher de cor e também é uma mulher com nanismo, né? Essa questão da migração, que é uma questão muito forte na Europa atual, está bem presente, porque a gente vai vendo que a periferia da França é completamente também formada por imigrantes e muitos estão fugindo de conflitos provocados pelas colonizações nos outros países do arredor. Mas quando eu falo que é abstrato é porque em uma certa medida do livro a protagonista começa a passar por uma crise psíquica onde ela se aprofunda na matéria terrestre e começa a ter contatos com espectros e com a própria terra, no sentido dos minerais. E aí a experiência fica muito abstrata nesse sentido surrealista, mas na verdade é o relato de uma pessoa de cor que vive em um mundo completamente dissociativo, porque a gente tem a nossa experiência cultural e a nossa filosofia e a gente precisa se adaptar e se encaixar e ser absorvido por esses modelos capitalistas econômicos, por esses modelos políticos, por essas cartilhas filosóficas, né? Então é um livro muito importante politicamente. Aí eu vou falar de um que eu não tenho um livro físico, porque eu li digital. E depois eu não sei mais onde encontrar, enfim, tá em algum arquivo digital, que é Sob os Ossos dos Mortos, Olga Tokarczuk. Esse livro me marcou muito, por isso que eu quis falar sobre ele. Eu li em 2022 e é um livro de investigação criminal, mas que envolve bastante conflitos ambientais na Polônia, né? Conflitos ambientais, conflitos com a vida dos animais. Alguns animais começam a morrer e também pessoas, e a protagonista vai investigando. Ela é nativa do território e também tem uma questão com a astrologia que eu achei magnífico. A protagonista é astróloga. Então ela faz várias leituras do que está ocorrendo a partir da astrologia. Então é um livro que me marcou por causa dessa questão com o território, com os conflitos ambientais e com a astrologia, dentro de uma visão intuitiva da feminilidade que a protagonista na autora representam. Para o vídeo não ficar muito grandão, é esse livro brasileiro da minha orientadora, Ana Kiefer, O Canto Dela. A Ana está estreando um outro livro, que é O Muro da Nossa Casa, mas eu quis falar sobre esse aqui, que eu disse para ela, inclusive, né? Que eu gostei bastante, que é O Canto Dela. É um livro que ela escreve junto, digamos assim, com a Marie Alde Aliá, que na verdade é o personagem que vai descrevendo. É um livro muito complexo nesse diálogo com um personagem fantasma, digamos assim. E eu gosto muito dele porque é uma road trip, né? No começo, em alguns momentos, onde ela vai descrevendo uma viagem na Europa, que ao mesmo tempo é uma viagem na ancestralidade, é uma viagem ancestral de etnias europeias, né? Então tem uma questão espiritual e tem essa questão da relação que a personagem vai fazendo com pessoas que ela vai conhecendo no caminho. Então, e das reflexões, né, que ela faz. Então, para encerrar o vídeo, para não ficar extenso, eu vou ler um trecho do Canto Dela. Estava feliz, o mar
era sempre o lugar onde tudo começava. Fui sendo invadida por essa sensação que percorria os centímetros da minha carne. Chegamos ali depois de uma tarde rindo, do café gelado, da praça que se abriu como um clarão em Mesta. Você me salvou dos meus labirintos. Tínhamos conversas simples que mudam o rumo da tua vida. A tua voz tocava todo o meu corpo, como um canto, um arrepio. Sou ainda percorrida pela tua voz, de súbito percorrida. Os teus olhos profundos, castanhos escuros. Muito lindo. Eu gosto muito dessa vibe de ser uma brasileira que percorre um outro país se relacionando com as pessoas, com a paisagem e descrevendo as sensações. Então a gente percebe que ao mesmo tempo é um livro muito ancestral e muito presente. Inclusive, eu não falei tudo para não dar spoiler, né? Mas no final tem fotografias dos locais onde a história foi atravessada, né? E também a estética do livro eu acho bastante diferente, a forma como a grafia e a pontuação e as estrofes foram pensadas, certo? Por hoje é isso e vamos continuar acompanhando aí o meu canal. Sigam para outras intervenções literárias.